Olá! Sabe, todo grande movimento, toda grande causa se apoiam no trabalho e na dedicação de algumas pessoas-chave. Pessoas que se tornam verdadeiros fundamentos, sabe? Como pilares que sustentam um prédio inteiro para as gerações que vêm depois. E hoje a gente vai conhecer quem foram esses pilares aqui no Espiritismo no Brasil. Então, fica a pergunta, né? Quem foram essas pessoas? Quem dedicou a vida para que a doutrina espírita se estabelecesse e se fortalecesse no nosso país? É essa história que a gente vai descobrir junto hoje. E o nosso roteiro está bem simples de seguir. Primeiro vamos entender direitinho o que a gente quer dizer com um pilar nesse contexto. Depois, vamos mergulhar na história da figura central, que foi Bezerra de Menezes, e a missão que ele tinha. Em seguida, vamos conhecer os grandes companheiros de jornada dele e, por fim, refletir sobre o legado de amor que essa turma toda deixou pra gente. Então vamos lá, começando pelo começo. A gente está usando essa palavra pilares. É uma imagem bem forte, não é mesmo? Mas o que será que significa na prática ser um pilar do espiritismo? A ideia é até que bem simples, mas muito poderosa. Pensa num pilar de uma construção. É o que sustenta, o que dá firmeza, o que garante que tudo fique de pé. No movimento espírita, esses pilares, ou expoentes, foram justamente esses trabalhadores que, dedicaram a vida inteira, toda a energia, todo o amor para firmar a doutrina e o trabalho de Jesus aqui no Brasil. E quando a gente fala nesses pilares, tem um nome que brilha de um jeito especial, quase como se fosse o pilar central de toda essa construção. Vamos agora conhecer um pouco mais a fundo não só a vida, mas principalmente a missão de Adolfo Bezerra de Menezes. Muita gente conhece o Bezerra de Menezes como o médico dos pobres, e com toda razão, pela caridade imensa que ele praticava. Mas no plano espiritual, o papel dele era ainda maior. Ele veio com a missão de ser o grande unificador do movimento espírita aqui no Brasil. Naquela época, no comecinho, era tudo muito espalhado, cheio de dificuldades, sabe? E o mais fascinante é que essa missão dele foi traçada lá no plano espiritual, antes mesmo dele reencarnar. Não era um desejo pessoal apenas, era um compromisso sério. A tarefa era gigantesca. Unificar o movimento, consolidar as bases do trabalho de Jesus por aqui, passar por cima de todos os obstáculos usando as ferramentas da perseverança e da humildade e, ainda por cima, dirigir as energias espirituais para esse grande objetivo no Brasil. E essa mensagem que ele recebeu, nossa, é de arrepiar. Ela é o coração da missão dele. Imagina só a responsabilidade. Receber essa incumbência de concentrar energias, dirigir esforços e pulverizar obstáculos, tudo isso para afirmar a obra de Jesus, é uma tarefa monumental que ele abraçou com todo o coração. Mas é claro que uma obra desse tamanho não se faz sozinho, né? Bezerra de Menezes foi esse grande unificador, mas ele tinha ao seu lado uma verdadeira equipe de trabalhadores tão dedicados quanto ele. Vamos conhecer agora esses grandes colaboradores que foram essenciais para o sucesso dessa missão. Olha só que interessante a força da união que a gente vê aqui. Cada nome nessa lista representa um pilar fundamental. Tinha, por exemplo, o Caibar Schutel, que ficou conhecido como bandeirante do espiritismo. Ele foi pioneiro em usar o rádio e jornais para divulgar a doutrina. Tinha o Batuíra, que foi um exemplo incrível de trabalho caridade lá em São Paulo. E assim como eles, o Angel Aguarude, o Lins de Vasconcelos, o Viana de Carvalho, cada um trabalhando na sua frente, mas todos com o mesmíssimo objetivo do Bezerra, a unificação. Eles sacaram que a força do espiritismo no Brasil viria de um grande coro, unido e fraterno. Bom, depois de toda essa caminhada de tanta luta, de tanta dedicação, o que é que fica? Qual é o resultado que permanece do trabalho desses pioneiros todos? O legado deles é um legado de amor, de luz. A fonte do nosso estudo hoje descreve eles de um jeito muito bonito como luzes imperecíveis. O que isso quer dizer? Que a luz do exemplo, da inspiração deles, não se apagou com o tempo. Muito pelo contrário, ela continua aí, clareando o nosso caminho, dando força para a gente também cumprir com os nossos deveres. E é aqui que a gente chega numa reflexão final, que é para levar para casa. Se o trabalho deles foi o alicerce, a fundação bem firme, a responsabilidade de continuar essa construção é nossa. A pergunta que fica não é só sobre o passado, mas sobre o nosso presente e o nosso futuro. Como é que nós hoje, com as nossas atitudes do dia a dia, podemos continuar a erguer essa obra imensa de amor e de esclarecimento?